Vou ver como é que funciona agora, até subir num degrau aqui para todo mundo poder me enxergar, viu? Mas, então eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 13. Nós já estudamos e debatemos em grupo justamente o texto que nós vamos estudar agora neste momento, nessa noite. E isso foi de propósito para que você já tenha uma noção sobre o que nós vamos conversar, para que você já tenha um pré-conhecimento sobre estes nãos do amor. Primeira coisa que nós temos aí com esse trecho de 1 Coríntios 13, o verso 4 até o verso 7, é que nós aprendemos que o amor tem limites, que o amor também tem nãos. Também não tem somente um sim, mas também tem nãos, tem limites. E antes de nós começarmos a debater esse tema, que é o amor não, eu gostaria de convidar você para nós fecharmos os nossos olhos mais uma vez e conversarmos com o autor da Bíblia, para que ele esteja conosco aqui nessa noite. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós já te louvamos, já ouvimos também lindos louvores, também nós debatemos em grupo a tua palavra sobre o teu amor por nós. E neste momento, Senhor, nós queremos ouvir o teu Santo Espírito falar ao nosso coração. Que todas as nossas preocupações, todos os nossos afazeres agora fiquem de lado, sejam esquecidos, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, para que assim nós possamos nos encher do teu Santo Espírito. Esteja conosco, isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo de 1 Coríntios 13 foi definido por alguns teólogos como o maior, o mais intenso e o mais profundo capítulo que Paulo já escreveu. Só que este capítulo, apesar de ser tão estudado, apesar de ser tão conhecido, é um dos capítulos mais mal interpretados da Bíblia. Hoje nós vamos descobrir o porquê. Para nós termos uma noção, vamos primeiro ler o texto, esses textos que nós vamos estudar nessa noite, e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o contexto em que eles foram escritos. 1 Coríntios 13, o verso 4 até o 7 diz: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então ele termina dizendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essa carta de Coríntios, obviamente, foi escrita para a igreja da cidade de Corinto. Como era a cidade de Corinto? A cidade de Corinto era uma cidade portuária. Ela ficava ali numa espécie de encruzilhada, onde ela tinha 2 portos. E então ali rodavam por aquela cidade muitas e muitas pessoas, turistas, visitantes. A cidade em si tinha mais ou menos 600 mil habitantes. Era uma metrópole para aquela época, uma cidade grande até hoje. Mas dessas 600 mil pessoas, em torno de 400 mil pessoas eram escravos. Então nós temos aí mais da metade de pessoas que eram bem de vida, pessoas que tinham dinheiro e então, consequentemente, tinham muitos escravos. Menos da metade eram senhores e mais da metade eram escravos. Porém, essa cidade, além de ser uma cidade rica, uma cidade que era muito conhecida na época, ela acabou aflorando uma fama nada boa, pois a sua deusa, a deusa que representava aquela cidade, era Afrodite. A deusa que representa a sexualidade desenfreada. E então havia lá o templo de Afrodite na cidade, e então à frente daquele templo havia 1000 prostitutas mulheres que ali então estavam disponíveis para o povo. E então essa situação que Corinto tinha acabou tornando a cidade famosa por causa justamente da sexualidade desenfreada que havia lá. Inclusive na época foi criado um verbo que, se fosse mais ou menos a situação assim, eu estaria querendo fazer uma festa, ou o ser humano lá queria estar fazendo uma festa e ele queria sensualizar a festa, talvez chamar ali algumas moças para participar não decentemente. Então havia um verbo que dizia assim: eu vou corintianizar a minha festa.
ou eu vou corintianizar alguma coisa, que vocês já imaginam o que significava. Justamente a fama daquela cidade. E por ser uma cidade turística, uma cidade muito famosa, a grande maioria dos clientes daquelas jovens eram turistas. E agora imagine só Paulo pregando em uma cidade como essa. Paulo passou mais ou menos 1 ano e meio em Corinto. E certa vez alguém disse que se o evangelho conseguiu triunfar em Corinto, ele pode triunfar em qualquer lugar do mundo. Porque era uma cidade terrível. Mas após triunfar ali, aquele corpo de membros que continuou na cidade de Corinto não ficou livre das dificuldades, não ficou livre das tentações, não ficou livre daquele contexto miserável em que eles viviam. E então muitas dificuldades aconteceram dentro daquela igreja. E isso chegou ao ouvido de Paulo, que então decidiu escrever a carta de 1 Coríntios a eles, dando alguns conselhos. E então aqui Paulo ele vai ao coração daquela igreja para tentar corrigir aqueles erros que estavam acontecendo, aquelas dificuldades que eles estavam vivendo. E então, logo após Paulo escrever sobre o corpo da igreja, sobre os dons espirituais, dizendo que existem pessoas que são as mãos da igreja, que são os braços, existem diferentes dons em várias pessoas, e então cada um tem uma utilidade importante no corpo. Que o corpo ele estaria limitado se não tivesse os braços, estaria limitado se não tivesse as pernas, então cada função é importante. Todos os dons são importantes, seja o de pregar, mas se nós só tivéssemos pregadores, a obra não iria para frente. Então, o recepcionista, aquele que entrega folhetos, aquele que entrega livros no sábado de manhã, todos eles, independente do seu dom, talvez o seu dom seja sorrir para as pessoas, ele é importante, e é muito importante. Então, todos os dons são importantes. E após, então, no capítulo 12, Paulo conversar com a igreja de Corinto sobre os dons, a importância dos dons. Agora aqui, eu até abro margem para fazer uma comparação. Se os dons são o corpo da igreja, eu diria que ali o sistema circulatório da igreja é o amor. Porque se não tiver amor, o dom vai necrosar e você pode amputar porque não tem jeito, não tem solução. Então é justamente isso que Paulo quer dizer em 1 Coríntios 13. E então aqui, logo no início do verso 4, nós encontramos 2 características do amor que resumem todos os versos até o verso 7. Primeiro ele diz ali no verso 4 que o amor é o quê? Paciente. E depois ele diz que o amor é benigno. E então ele resume, o amor é paciente. E então nós encontramos 8 características da paciência do amor, que são os famosos nãos. E então depois, no verso 7, nós encontramos 4 características da benignidade. Então Paulo começa resumindo assim, olha só, o amor é primeiro paciente e benigno. E então depois ele começa a desenvolver. Eu quando li esse texto, eu confesso para vocês que eu ficava pensando que Paulo talvez ele teve lá um momento de inspiração e ele começou a escrever assim pensando, o amor. Vamos pensar o que é o amor. E ele começou a pensar, não, o amor, vamos ver o que ele diz aqui, o amor não se conduz inconvenientemente. Isso é verdade, vou escrever. O amor não arde em ciúmes, isso é verdade, vou escrever aqui. E talvez ele havia feito ali uma canção de amor. Eu pensava dessa maneira, e talvez você pense dessa maneira também. Só que quando nós vamos à Bíblia e nós vemos o que Paulo estava querendo dizer, nós vemos que cada não tem um ponto cirúrgico naquela igreja. Cada não, ele tem um ponto onde Paulo queria alcançar, onde Paulo queria chegar. Ele não foi falando cada não aleatoriamente, como vinha à mente dele. Não, cada não tinha um objetivo para a igreja de Corinto, naquele momento. E então aí nós encontramos a intertextualidade bíblica que é linda. Os textos estão todos ligados. E nesse momento eu gostaria de com vocês analisar esses 8 nãos que nós encontramos na Bíblia e ver o que Paulo estava querendo dizer exatamente. Que não era simplesmente uma canção de amor, não era simplesmente uma coisa linda que ele estava escrevendo, mas tudo tinha
um objetivo. Agora, eu gostaria da ajuda de vocês, que nós vamos ler alguns textos. E antigamente, não tão antigamente, que eu não sou tão antigo assim, né? Mas nós tínhamos o costume, na quarta-feira, de várias pessoas lerem um verso e ajudar o pregador. E eu quero que vocês me ajudem nessa noite. O Paulo, cadê o Paulo? Lá atrás ele tem um microfone. E eu gostaria de 8 voluntários que vão me ajudar aqui com essas características. Primeiro, livro de Coríntios, 1 Coríntios, todos são em 1 Coríntios, vai ser bem fácil. 1 Coríntios 12, o verso 14 a 17, nós encontramos a intertextualidade do primeiro não. Qual é o primeiro não que nós encontramos ali no verso 4? Não, o amor não arde em ciúmes. Por que Paulo escreveu isso? Agora vai ser justamente o Paulo que vai trazer o microfone para vocês aí. Quem vai ler para a gente? 1 Coríntios capítulo 12, verso 14 a 17. Vamos lá, qualquer coisa o Paulo vai escolher a dedo aí, hein? 1 Coríntios 12, verso 14 a 17. Olha só, vai começar pela minha esposa ali para me dar um ânimo, para me pensar que eu estou sendo apoiado aqui, viu? Então, 1 Coríntios 12, verso 14 a 17. Porque também o corpo não é só membro, mas muitos. Se disser o pé, não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Ok. Aqui nós encontramos uma situação que estava acontecendo na igreja de Corinto, que relaciona aos dons espirituais, que algumas pessoas achavam que o seu dom não era tão importante quanto o dom de outras pessoas. E então essas pessoas pensavam, não, mas a pessoa que prega lá na frente, a pessoa que canta aqui na frente, tem um dom muito mais importante do que eu que fico lá na recepção, eu que só sorrio para as pessoas, eu que só entrego os livros. Então eu queria ter o dom daquela pessoa. Como eu queria ter o dom daquela pessoa, como eu queria cantar lá na frente, como eu queria pregar lá na frente. Eu estou dando dons aleatórios aqui, mas enfim, nós não sabemos qual eram os dons que eles tinham ciúmes. Mas algumas pessoas achavam que o seu dom não era importante e então tinham ciúmes das pessoas que tinham dons que elas julgavam importante. E então, quando essa carta foi lida na igreja de Corinto, quando Paulo diz assim, o amor não arde em ciúmes. Talvez o irmãozinho aquele pensou, poxa vida, isso é para mim. Eu estava com ciúmes lá do Beltrano, porque eu achava que o dom dele era melhor que o meu. Agora eu sei que ciúmes não fazem parte do amor. E então Paulo escreve exatamente para essa classe de pessoas. Existia uma segunda classe de pessoas que nós encontramos, o segundo não. O segundo não, após ele dizer que o amor não arde em ciúmes, ele diz que o amor não se, o quê? Ufana. O que quer dizer ufana? A palavra ufana quer dizer literalmente alguém que é gabola, alguém que fica se gavando. Então qual era a situação que estava acontecendo? Segundo voluntário agora. 1 Coríntios 12 também, agora o verso 21 até o verso 26. Vamos lá, Paulo. Escolhe alguém aí para ler para a gente. Ou sim vai ler para a gente. 1 Coríntios 12, verso 21 a 26. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que não parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Até o 27? 26. 26. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Olha só, continuando o assunto dos dons espirituais, enquanto haviam pessoas que invejavam, que tinham ciúmes, haviam pessoas que consideravam que o seu dom era mais importante do que o daquelas pessoas. E então, ao mesmo tempo em que Paulo diz, olha,
o amor não tem ciúmes, ele diz assim, o amor também não se ufana. O amor não se gava, o amor não fica achando que é melhor do que os outros. E então Paulo diz para aquele povo, você que acha que o seu dom é melhor do que o das outras pessoas, talvez porque você pensa que ele faz menos coisas que você, que ele é menos influente que você está enganado. Porque mesmo se ele for menos importante, através do poder de Cristo ele vai ser tão importante como o seu. Então não existe dom maior ou dom menor. Aqueles que usam o seu dom com amor, aqueles que têm amor, também não se gavam, não se ufanam do dom que têm. Veja só que interessante. Agora começa a fazer sentido esses nãos que pareciam tão aleatórios, tão soltos nessa parte de 1 Coríntios. Mas nós temos o terceiro não. O terceiro não, nós lemos o quê? Que o amor não se ensoberbece. Não se ensoberbece. E então, o que quer dizer isso? Para quem Paulo estava falando? Vamos para o nosso terceiro texto, que nós encontramos no início de 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 18 a 21. Esse não, ele engloba toda a primeira parte do livro, onde Paulo está conversando com os coríntios, com o povo de Corinto. Porém, nós vamos ler especialmente o capítulo 3, o verso 18 a 21, para ver quem estava se ensoberbecendo. Falei certo, né? Isso. Então, pode ler para a gente. 3, 18 a 21. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios nas próprias astúcias dele. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Olha só que interessante. Existiam pessoas na igreja de Corinto que estavam se achando mais sábias, mais inteligentes, mais importantes do que outras. Talvez pessoas que, se fosse hoje em dia, tinham um PhD, e então elas achavam que eram mais importantes do que aquela pessoa que talvez era analfabeta. E então aquelas pessoas começavam a achar que tinham mais importância, e Paulo disse assim, olha, você pode se achar importante, você pode estar aí se fazendo grande perante os homens, mas Deus conhece os teus pensamentos. Deus sabe o que vai dentro da sua mente. Deus sabe que apesar de você usar essa casca para tentar se engrandecer para os seus irmãos, Deus conhece a sua mente, os seus pensamentos e o seu coração. E ele diz, todos são iguais. Independente de raça, independente de graduação, independente de o que for, todos são iguais a Deus, para Deus. E então, começa a fazer um pouco mais de sentido esse terceiro não, que diz, o amor não se ensoberbece. O amor não fica se fazendo grande para outras pessoas, não fica querendo ser melhor que outras pessoas. E então Paulo vai fazendo uma cirurgia em cada ponto que estava fraco na igreja de Corinto. Então ele chega no quarto não, a metade dos 8 nãos que nós temos. E o quarto não diz o quê? Que o amor não se conduz inconvenientemente. Onde nós encontramos a referência para esse não? 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 17 até o verso 22. 11, o verso 17 até o verso 22, nós vemos uma situação que estava acontecendo na igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 17 até o verso 22. Ninguém, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio.
porque até mesmo importa que havia partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Até o 22? 22 também, para encerrar. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vós direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Olha só o que estava acontecendo. A igreja de Corinto estava se conduzindo tão inconvenientemente que eles estavam deturpando algo tão sagrado que era o quê? A Santa Ceia. E então ali Paulo está dizendo, olha, quando vocês se reúnem na igreja, quando vocês vão lá para fazer o junta-panela ou para a Santa Ceia, vocês não estão se reunindo para bem, mas para mal. Vocês estão agindo de uma maneira inconveniente. Vocês estão agindo de uma maneira errada. E ao invés de vocês partilharem a ceia, há gente que passa fome, ao mesmo tempo que há gente que se embriaga de tanto beber e de tanto comer. Então vocês estão com os objetivos errados. Vocês estão transformando coisas sagradas e estão transformando coisas sagradas em coisas vãs. Estão deturpando coisas sagradas. Vocês estão agindo de uma maneira inconveniente. Vocês estão agindo de uma maneira errada. Reflitam nas ações de vocês. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não causa contendas. O amor, ele não destrói coisas sagradas. O amor, ele tem respeito. O amor não se conduz inconvenientemente. Então, mais uma vez, Paulo vai ao coração de um outro grupo daquela igreja. E então nós chegamos ao quinto não. O quinto não, após o amor não se conduzir inconvenientemente, no verso 5, a segunda parte diz que ele não procura os seus próprios o quê? Interesses. Vamos para 1 Coríntios capítulo 8, o verso 9, capítulo 8, o verso 9 até o verso 13. Capítulo 8, verso 9 até o verso 13. Mas vede que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, reclinado à mesa em templo de ídolos, não será induzido, sendo a sua consciência fraca, a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Pela tua ciência, pois, perece aquele que é fraco, o teu irmão, por quem Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, referindo-lhes a consciência, quando fraca, pecais contra Cristo. Pelo que se a comida fizer tropeçar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para não servir de tropeço a meu irmão. Olha só, o que estava acontecendo? Aqui nós temos o famoso episódio de onde há dúvida se deveria comer ou não carnes que eram sacrificadas a ídolos. E então aqui Paulo ele expõe uma situação, olha, o seguinte, não existe problema em você comer carnes sacrificadas a ídolos, porque os ídolos não existem, esses deuses na verdade não existem, mas há um problema. Muitas vezes o seu interesse está tão acima do seu irmão, que você come essa carne, faz isso publicamente, e assim você pode escandalizar o seu irmão, fazer com que ele peque, fazer com que ele saia, abandone a fé, porque o seu interesse é maior do que a bondade, do que um bom estilo de vida, do que a saúde espiritual do seu irmão. Então, muitas pessoas estavam pensando, olha,
eu sei, isso aqui é certo, isso aqui não tem problema nenhum, então quem se incomodar, saia, abandone a igreja, saia, largue a fé, porque eu vou continuar comendo a minha carne sacrificada a ídolos. Então Paulo diz uma coisa para eles, dizendo assim, olha, o amor, ele não está preocupado somente com os seus interesses. O amor está mais preocupado com o seu irmão do que com você mesmo. Então, se for o caso de você, ao comer isso, causar problemas na vida de alguém que talvez é um pouco mais fraco na fé que você, não coma. Não faça isso. E ele ainda vai mais longe, ele diz, se for para você parar de comer carne, qualquer tipo de carne, então pare, se for para o bem do seu irmão. Porque o amor não cuida dos seus próprios interesses. O amor verdadeiro está mais preocupado com o seu irmão, mais preocupado com a saúde do corpo de Cristo do que consigo mesmo. O amor não é egoísta, o amor não está preocupado somente consigo mesmo. E então ele deixa mais uma vez claro, o amor não o quê? Nosso quinto não? O amor não procura os seus próprios interesses. E então nós temos mais um não, o seguinte, que diz assim, o amor não se exaspera. Então, vamos ver onde nós encontramos aí o texto que nos fala sobre isso, capítulo 6 de 1 Coríntios, o verso 1 e 2. Exaspera quer dizer se irritar. Uma tradução mais literal seria tornar afiado, complicar a situação, não deixar barato. Então, 1 Coríntios 6, verso 1 e 2. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Olha só que interessante o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Havia alguns problemas entre os irmãos, e o que eles estavam fazendo? Eles estavam indo resolver isso na justiça. Os próprios irmãos, eles tinham um litígio, tinham um problema, e eles, ao invés de resolver isso ali num lugar santo, pedir ajuda para os irmãos santos, pedir ajuda para os crentes, eles iam até os pagãos, para os pagãos julgarem a causa de irmãos crentes, fiéis, cristãos. E então eles não queriam deixar barato. Quando eles ficavam ofendidos, quando um irmão fazia um mal para outro, logo eles iam, então, vamos resolver isso lá na justiça. Você vai pagar caro por isso que você fez para mim. Eu não sei se você já presenciou algo como isso. Dois irmãos indo à justiça mundana, para resolver causas que poderiam ser resolvidas simplesmente com amor, com o verdadeiro cristianismo. Eu espero que esse não seja o seu caso, mas se for, ainda tem chance para você, se você se arrepender e entregar a vida a Cristo. Esse era um problema muito grave na igreja de Corinto. Eles estavam indo até a justiça mundana para resolver problemas cristãos, problemas de cristãos, que poderiam ser resolvidos simplesmente com amor. E então, vamos adiante. O próximo não diz que o amor não se ressente do quê? Do mal. Vamos lá rapidamente, o nosso penúltimo não, capítulo 6, verso 7. Nós teríamos vários versos, mas eu escolhi esse em especial. Capítulo 6, verso 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Olha só, dentro do contexto das brigas judiciais que haviam entre a igreja, Paulo já diz, olha, só de haver desavença entre vocês já estão mal, já é um problema. Vocês não deveriam ter desavenças porque vocês são cristãos, porque vocês devem ter amor. E essa palavra aqui, não se ressentir do mal, ela quer dizer assim, não guardar registro do mal.
Certa vez um pastor contou a história de um homem, um miserável homem, que ele tinha um caderno, que ele anotava tudo que as pessoas faziam para ele de ruim. Se alguém viesse para ele e ofendesse, ele pegava o seu caderninho e anotava. Ah, o Tocinho falou isso aqui para mim, está registrado. Um dia eu vou fazer ele pagar por isso. Tomara que você não seja um homem ou uma mulher miserável como esse da história, mas o cristão não faz registro do mal. Ele não faz registro dessas coisas ruins, ele não se ressente das coisas que fazem para ele, muito pelo contrário, ele perdoa com o amor, que mais uma vez é a solução de tudo isto. E o último não que nós temos se encontra no capítulo 5, que diz: não se alegra com a injustiça. Capítulo 5, verso 1 e 2. Capítulo 5, o verso 1 e 2, o nosso último não. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Olha só, aqui nós temos o último não. Obrigado a todos que leram, obrigado ao Paulo, que andou por aí com o microfone. O último não é uma situação que, por causa daquele contexto mundano, muitos da igreja praticavam coisas terríveis, como possuir a mulher do próprio pai. E ao invés de serem condenados por isso, ao invés de serem repreendidos por isso, eles eram o quê? Exaltados. Se orgulhavam de ter feito tal coisa. E então ali, Paulo diz para eles: o verdadeiro amor não se alegra com a injustiça, com o pecado, talvez com a vingança. E então, talvez possa ter ficado um pouco confuso para vocês essas leituras, mas quando nós chegamos ao final dessa compreensão, entendendo que cada não tinha um objetivo específico naquela igreja, tinha um objetivo específico em cada membro daquela igreja, talvez aquele poema de amor que nós sempre enxergávamos, agora já não se tornou mais um poema de amor, mas se tornou talvez um bisturi. Um bisturi que foi exatamente no ponto, na ferida daquele povo. Paulo foi justamente para resolver o problema, para mostrar que todos aqueles problemas que haviam naquela igreja poderiam ser resolvidos simplesmente com o amor. E aí nós entendemos o real motivo, o real sentido deste texto que nós estudamos nessa noite. E então, por fim, nós temos ali as 4 qualidades, quando ele diz que o amor é benigno, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, fazendo talvez menção ao próprio Cristo. E então, você pode estar pensando, ok, nós vimos agora só a parte que tocou para o povo de Corinto, só o objetivo, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo hoje no século 21? Por que eu devo saber qual o objetivo de cada não? Para mim não ler mais superficialmente esse texto, mas para mim saber o que Deus está falando para mim, porque há em João capítulo 13, o verso 35, algo muito interessante que diz assim, João capítulo 13, o verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor um pelos outros. A Bíblia diz que os discípulos de Deus, o povo de Deus, seria reconhecido sim por guardar a lei, por seguir a lei, por guardar os mandamentos, mas seria reconhecido também por amar uns aos outros. E a pergunta que eu faço para você é, será que nós não nos encaixamos em nenhum destes nãos que nós estudamos hoje? Será que nós muitas vezes não estamos nos ensoberbecendo? Será que muitas vezes nós não estamos nos exaltando com o nosso dom perante os nossos irmãos? Será que muitas vezes nós não temos ciúmes?
Será que muitas vezes nós não estamos nos colocando em situações que esses nãos nos mostraram hoje? Será que muitas vezes nós não estamos cometendo os mesmos erros que o povo de Corinto cometeu? Quando o Espírito Santo atua na nossa vida, nós encontramos alguns dons em Gálatas capítulo 5, um texto famosíssimo, Gálatas capítulo 5, verso 22, nós encontramos lá dizendo: mas o fruto do amor é, e aqui nós temos dois pontos, que daí nós encontramos amor, alegria, paz, mas uma tradução possível, e talvez a mais adequada, é que ao invés de ali estar escrito, mas os frutos, ou o fruto do Espírito, veja que está no singular, o fruto do Espírito é, dois pontos, e toda a lista, a tradução mais adequada seria, o fruto do Espírito é o amor, dois pontos. Paz, longanimidade, alegria, benignidade, bondade. O fruto do Espírito é o amor. Será que nós temos manifestado o fruto do Espírito em nossa vida? Será que nós não nos encaixamos em nenhum desses nãos que nós estudamos hoje? Será que nós não podemos muitas vezes resolver os nossos problemas simplesmente com o verdadeiro amor? O amor que só pode vir de Deus? Talvez você esteja pensando, poxa vida, não tem jeito. Como que eu vou conseguir ter esse amor? Como que eu não vou conseguir não me encaixar em nenhum desses nãos? A resposta é bem simples. Uma definição que é feita de Deus, em 1 João 4,8, é que Deus é amor. Deus é amor. Se você estiver firmado em Deus, se você pedir com fé essa noite a Deus, Ele vai enviar a você o seu Santo Espírito, que vai manifestar o fruto do Espírito em sua vida, que é o amor. E se você for ver o restante dos frutos do Espírito, todos eles se encaixam em um dos nãos de 1 Coríntios 13. Ou seja, o oposto da falta de amor é a presença do Espírito Santo em sua vida. E é a manifestação de todos esses atributos. Agora não com um não, mas com um sim. E por último eu gostaria de ler com você o texto. Só que ao invés de você ler amor, eu gostaria que você lesse o seu nome em pensamento. Eu vou ler com o meu nome aqui na frente, mas leia com o seu, dizendo assim: o William, coloque o seu nome, é paciente, é benigno. O William não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. O William não procura os seus interesses. O William não se exaspera, não se ressente do mal. O William não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O William tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Será que nós podemos ler dessa maneira? Eu acredito que estou longe de ler assim. Mas, nessa noite, quando eu estudei esse texto, quando eu estudei a palavra de Deus, eu descobri que se eu colocar a minha vida nas mãos dele, ele pode me transformar e pode fazer com que todos esses nãos, todos esses pontos negativos possam se tornar pontos positivos em minha vida. E assim os frutos aparecerão. Então meu desejo hoje de entregar a sua vida a Deus, para que o verdadeiro amor possa se manifestar em sua vida, os frutos do Espírito possam se manifestar em sua vida, e então, consequentemente, os seus problemas se resolverão. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Querido Deus, nessa noite nós talvez entramos aqui com muitas dessas qualidades negativas que nós estudamos aqui. Talvez o nosso amor estava errado e consequentemente não era um amor verdadeiro. Mas nessa noite nós aprendemos aqui que assim como o Senhor tinha uma mensagem especial para o povo de Corinto naquela época, o Senhor, através desse texto, tem uma mensagem especial para cada um de nós hoje, para cada ponto fraco, para cada ponto em que nós caímos. E nessa noite nós tomamos a decisão de entregar a vida a Ti, para que o Senhor possa nos transformar, possa nos mudar, possa nos moldar de acordo com a Tua vontade, para que assim o amor verdadeiro, o amor de Deus, possa ser manifestado em nossa vida. Esteja com cada decisão tomada ao Teu lado aqui nessa noite. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Estarei à porta despedindo-os.